Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa segunda aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Já oramos como é costume. Boa noite, graça e paz. 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 Nosso irmão Davi também está conosco, lá de Santa Catarina. Davi, está aí? Nosso querido irmão Davi, lá do Vale do Itajaí, hoje está participando conosco. Ele também fez o curso básico em teologia e agora vai ser um dos alunos do Ribeiro na grade de hebraico e grego. Então seja bem-vindo, viu, Davi? E a nossa irmã Sônia, né, lá de Minas Gerais, com divisa com o Espírito Santo. Então é uma alegria tê-los aqui conosco, né, hoje, nessa aula, mais uma aula. Meus irmãos, então, prosseguindo aqui, continuando nossos estudos, começamos semana passada trabalhando sobre introdução ao Antigo Testamento, dei várias informações importantes ainda sobre essa matéria, e hoje nós vamos seguir aqui o roteiro do material, como eu apresentei na ementa passada, e hoje nós estaremos trabalhando de uma forma especial ainda, fazendo uma introdução, indo um pouco mais para outras obras, e principalmente para os slides do professor Fabiano, tá bom? Então hoje a gente vai continuar mergulhando ainda nesses temas, e vamos estar trabalhando sobre isso, tá bom? Como é costume, eu quero lembrar a todos os meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que a gente possa estar utilizando esse material depois, como vocês bem preferirem. Gravamos também para os futuros alunos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. E é com muita alegria, né, que hoje a gente está tendo aqui, né, 2 alunos de 2 estados. É claro que o Davi não está aqui nesse módulo, mas ele já foi, né, aluno do básico, do curso básico, se formou, e agora vai começar as aulas de hebraico com o professor Ribeiro. Então, é uma alegria, né, saber que a gente está aí servindo para formar obreiros, e obreiros em qualquer lugar onde essas aulas cheguem. O nosso irmão Davi é membro ainda da nossa igreja, mesmo ele estando lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Deus ainda permitiu com que ele continuasse conosco. Ele viu a formatura do Júnior, então ele participa lá do Vale do Itajaí, irmã Sônia, e muitas vezes ceia de longe, quando ele está em Ferraz de Vasconcelos, aí ele vem na igreja, ou seja, servindo a Deus, né? Quando ele foi para lá, ele até pensava que iria ir para uma outra igreja, eu entendi, até porque não tem coisa melhor do que você viver igreja junto com as pessoas. Ele chegou aí em algumas igrejas, mas por hora o Senhor, né, ministrou para ele que ainda não era o tempo dele sair. Então, continuamos juntos, e agora a gente, né, eu diria que nesse formato digital a gente está fazendo não só a igreja, né, se expandir, né, nas suas fronteiras, mas o seminário. Poderíamos dizer que as gravações dessas aulas é uma forma também de fazer missões, treinando obreiros para a seara do mestre, né? E a irmã também está sendo aí abençoada. Tá bom, meus irmãos? Então gravamos para abençoar o maior número de pessoas. E é isso aí, meus irmãos. Vamos lá, vamos ler um texto bíblico, meus irmãos. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Querido irmão Davi, está aí? Se você puder, né, desbloquear a sua câmera, irmão Davi, para dar um alô aqui para o pessoal, vai ser uma honra, tá bom? Gênesis 1:1. Eu gostaria que o irmão ou a irmã que desejasse pode ler para nós Gênesis 1:1, tá bom? Hoje, se der tempo, a gente já vai mergulhar no livro de Gênesis. Vou trabalhar um pouco mais sobre as introduções, como apresentei na ementa passada. Tem muitas informações importantes. Gostaram da última aula, meus irmãos? O que vocês acharam? Tem algum comentário, alguma pergunta, algum acréscimo? Alguma dúvida? Está dando para entender a proposta da matéria? Sim. Sim. Notaram como é complexo, como é amplo, mas ao mesmo tempo como é maravilhoso, porque nós estamos tratando de um assunto que é a palavra de Deus.
Então, assim, é um pouco confuso no sentido de muitas informações, de muita literatura, de muitas cadeiras, né? Como eu mencionei para os irmãos, nós vamos para a Bíblia, então trabalhamos em teologia bíblica, nós vamos para a história, nós vamos para a arqueologia, nós vamos para o contexto, mas ao mesmo tempo o que destaca, né, a beleza das Escrituras, tá bom? Então, Gênesis 1:1, alguém leia para nós, por gentileza? Vou ler. Por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto é bem objetivo, né, como o texto mesmo ensina. No princípio criou Deus o céu e a terra. Eu fiz questão de lê-lo porque quando formos estudar Gênesis, vocês vão entender o porquê esse nome recebe o título de Gênesis, né, o título de Gênesis. Guardem bem a expressão no princípio, como está aqui, né? No princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Vocês vão ver que na palavra, no grego, no princípio, criou. Por isso que chamamos o livro de Gênesis. Vocês aprenderão nessa matéria que os nomes bíblicos, ou dos livros bíblicos, eles eram dados pelo povo de Deus se baseando na primeira expressão. Ou, como está aqui no português, é no princípio, no hebraico é Bereshit. Bereshit. Que significa algo que está no princípio, é Gênesis. A palavra Gênesis é isso, é no princípio de tudo. Por isso que o nome do livro de Gênesis, para nós, né, a gente tem ali como Gênesis, né, como a gente costuma chamá-lo, né, Gênesis. Mas no texto, quando Moisés recebeu do Senhor essa porção, não tinha assim o título Gênesis, livro do Gênesis. Ele somente escreve, né, os 50, no caso, ele escreve toda essa porção, que depois, inclusive nessas matérias, vocês aprenderão que a divisão em capítulos e depois em versículos se deu muito depois. A Bíblia não tinha essas divisões, ela era o texto pelo texto, sem, né, a divisão de capítulo e também sem a divisão de versículos. Então, essa matéria nós estaremos também pontuando sobre isso. Talvez você nunca tinha ouvido falar sobre essa questão, mas quando os autores sagrados recebem a palavra de Deus, eles escrevem, segundo a orientação do Espírito Santo, e entregam aos servos de Deus, né, aquele texto sagrado, profetizando, ora ensinando, no caso aqui de Moisés. No entanto, essas divisões, como temos aqui, em capítulos e em versículos, não havia no texto original, tá bom? E o título do livro também não existia. Era o primeiro livro de Moisés. Êxodo, segundo livro de Moisés, entenderam? Então, quando se falava sobre o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, havia essa compreensão. Qual livro? Aquele que começa no princípio. Então, eram rolos. E Êxodo é aquele que fala sobre a saída. E assim eram todos os livros. Essa terminologia, essa classificação veio depois. Pastor Rai, então quer dizer que os servos de Deus, ao longo da história, fizeram acréscimos? Nós não vemos dessa forma. Dividir o livro com títulos, com capítulos e versículos, vocês concordam que facilitou a nossa identificação dos textos? Então, nós não vemos como um acréscimo herético isso. Nós vemos como um acréscimo didático. Isso é sagrado? Não. Essas divisões são sagradas? Não. Sagrados são o texto. Mas você concorda, irmãos, que hoje, quando falamos, o que você, por exemplo, quando alguém prega alguma coisa e diz, porque lá em Gênesis está escrito, hoje nós temos 50 capítulos de Gênesis. Então, ora, lá em Gênesis aonde? Mas quando alguém diz, lá em Gênesis número 12, quando Deus fala a Abraão, ou seja, no versículo tal, então perceba que essa classificação e esse endereço nos facilitou.
Porque, por exemplo, se a pessoa está citando Abraão de forma errada, fala, não, mas lá em Gênesis 12 não está assim. Vamos ler juntos. Ou seja, nós ensinamos de forma melhor, não é verdade? Então pode ver que se convencionou essas divisões em capítulos e em versículos. E nenhum problema sobre isso, tá bom? Tá bom? Só fiz esse adendo aqui para enriquecer um pouco a nossa aula de hoje, tá bom? Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Já tinham ouvido falar? Não? Então, meus irmãos, agora então vamos lá para os slides, né, da matéria de hoje, tá bom? Vamos para os slides. Aqui eu estarei utilizando o material do professor Fabiano, tá bom? Olha só. Então a gente vai estar trabalhando, né, aqui, Introdução ao Antigo Testamento 1, né? O 2 nós estaremos trabalhando no próximo bimestre. E aqui podem ver que aqui embaixo, professor Raimundo Fabiano Vieira, ele que criou esses slides para nós. Lembrando que nós estamos estudando, né, o livro aqui do Gundry, ou seja, é o panorama do Antigo Testamento, ou melhor, nós estamos aqui não do Gundry, desculpa, é esse daqui, do Antigo Testamento. Do Gundry é do Novo. Esse daqui, nós estamos baseando na obra do Archer Jr., tá bom? E o do Gundry nós estaremos estudando no Novo Testamento. Mencionei para vocês também que nós estaremos utilizando aqui o livro do Hill e do Alton, o panorama também, e do Stanley, que é essa outra obra, estaremos pincelando também, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui. Então, Beatriz, faça as honras para nós, filha, por gentileza. Leia para nós o que está no slide, por gentileza. Introdução ao Antigo Testamento 1 e 2. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ótimo. Nós sabemos que os católicos, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, acrescentaram alguns outros livros às Escrituras, que são chamados os livros apócrifos. Nós estaremos trabalhando e explicando um pouco sobre eles, tá bom? Mas tanto para o judeu quanto para nós protestantes, o Velho Testamento sempre teve 39 livros e o Novo Testamento 27. Esse acréscimo, prestem bastante atenção, meus irmãos, só vai se dar no século XVI, tá bom? Depois de Cristo. Tem a Reforma Protestante, onde tanto Lutero quanto os demais reformadores vão levantar as bandeiras dos 5 solas, e entre os 5 solas, somente a Escritura é uma das declarações, né? Então, percebam, na Reforma Protestante, nós estaríamos, o povo de Deus começa a resgatar de novo as Escrituras. E os católicos, tendo em vista que houve esse incômodo, eles agora, então, eles fazem aquilo que foi historicamente chamada de Contra-Reforma, no Concílio de Trento. E dentro de muitas coisas, eles colocam também alguns livros que eram da tradição judaica, eles dizem, não, esses livros também são inspirados por Deus, ou seja, eles acrescentam alguns outros livros ao Velho Testamento. Aí eu pergunto, por que eles não fizeram isso no Novo Testamento? O que vocês acham? Por que eles mexeram só no Velho e não mexeram no Novo? O que vocês acham? Que o Novo estava mais recente? A gente tem que lembrar que é século XVI depois de Cristo, é 1540, 50, ali por volta disso, né? Então, assim, mas comparando um com o outro, o Novo é mais recente. Então, é esse caminho, Beatriz. Mas quem mais vocês acham? Pastor, será que era porque o Novo Testamento estava para manipular as pessoas? O Novo ou o Velho? O velho. O Novo não tem como falar sobre... O Novo já fala sobre a nova aliança de Cristo, né? Então, Diego, olha só. Perceba, Diego. Muito bem. Você colocou uma coisa que aqui a gente pode ir para um caminho muito, muito legal. Percebam, quando eu coloco no Velho Testamento, a gente está falando da o quê? Da velha aliança.
Então, se eu coloco alguma coisa lá atrás, não vai afetar tanto a base, que é a nova aliança, o que você falou. Se eu acrescento alguma coisa aqui na nova aliança, eu corro um certo risco de criar mais celeuma numa igreja já, eu diria, balançada pelo quê? Pelo movimento da reforma. Você concorda? Que na reforma eles trouxeram a cristandade para a Bíblia. Se eu mexo no Velho Testamento, é ainda o Velho Testamento. Mas na hora que eu mexo no Novo Testamento, eu altero as bases da igreja. Então, a questão que a gente pode dizer, Diego, é mais ou menos essa. Porque se eles mexem aqui no Novo, eles estariam afetando na base da história da igreja. E afetar nessa base, eles poderiam arrumar um baita problema. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que o catolicismo, eles têm pelo menos 3 pilastras. O que é um católico apostólico romano ou um católico ortodoxo grego ou russo? Ele está firmado em 3 bases. Quais são as 3 bases? As escrituras, a tradição da igreja, ou seja, a história da igreja, e aquilo que eles chamam de magistratura. Logo, olha só que interessante, quando um católico, muitas vezes altera essas 3 bases, colocando, por exemplo, se eles estão firmados na primeira que eles chamam que é a escritura, e a escritura que é a nova aliança, principalmente, podem ver, a história do cristianismo, e aí eles colocam uma segunda base, que é a história da igreja, e a terceira, que é a magistratura. Se eles mexem aqui, aí eles vão criar mais celeuma. Já mexendo no Velho Testamento, eles passam uma mensagem o seguinte, olha só que como é capciosa essa ideia. Qual que é a base deles? A base deles é dizer, nós, católicos, que criamos a Bíblia, logo, nós temos autoridade sobre ela, por isso podemos mexer no Velho Testamento. Está entendendo? É que seria praticamente isso. Porque uma das coisas que os católicos eles advogam para si é que eles construíram a Bíblia, que eles deram os critérios de fecharem as escrituras. E isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma mentira. Porque o romanismo ele vai nascer, irmãos, a partir do século IV, principalmente no século V. É quando o romanismo começa a criar ali os seus tentáculos. Mas e nesses 300 primeiros anos de história da igreja? Quem que tinha preservado as escrituras? Foram os pais da igreja, ou aquilo que chamamos de patrística. Logo, quem formou as escrituras é o Espírito Santo. A igreja e os pais da igreja apenas aceitaram as escrituras, validaram as escrituras e a preservaram. Quando a igreja se torna institucionalizada ao longo dos séculos, e elas advogam para si que a igreja, ela é a voz autoritativa sobre as escrituras, eles estão se colocando num papel de mentor das escrituras. É por isso que na reforma protestante, Lutero, ele vai dizer o seguinte, não, a ordem não é essa. As escrituras estão sobre a igreja. É por causa das escrituras que nasce a igreja, e não o contrário. A igreja não cria a escritura. As escrituras revelam a igreja, e é por essa razão que a igreja nasce. E ela nascendo, nós, igreja e líderes, preservamos nova aliança e velha aliança. Então, no Concílio de Trento, quando eles mexem, eles dão essa, eu diria, eles fazem esse acréscimo, entendeu? Tá bom? Então, aqui só para um breve comentário, dos 66 livros. A gente vai trabalhar bastante disso, e principalmente a gente vai pincelar sobre os apócrifos, tá bom, meus irmãos? Vai ser muito legal, tá? Então, continuando aqui, Beatriz, leia para nós, por gentileza. A Bíblia vem do grego Bíblia Isso. e do plural de Bibaios. Isso, que a transliteração aqui, Beatriz, é biblion.
Biblion. Porque pode ver, tanto essa palavra aqui está em grego, quanto essa outra também, né? Aqui é literalmente Bíblia, pode ver, ó. Então, Uhum. e aqui Biblion, que a transliteração é essa, né? Pode continuar lendo, por favor, filha? Rolo ou livro. Então, a palavra para Bíblia, ela pode significar rolo, e ela pode significar livro, como também é dessa palavra que deriva uma outra que nós conhecemos muito bem, que é biblioteca, né? Pode ver. O que é uma biblioteca, irmãos? Olha, por exemplo, o que é uma biblioteca? É um acúmulo de livros, porque a Bíblia significa rolo ou livro. Vocês têm que lembrar que naqueles dias, no passado, eram rolos, né? Lembram rolos? A gente vai ver isso tudo detalhadamente, tá bom? Vocês vão se deleitar nesses assuntos. Então, a própria palavra Bíblia, por exemplo, quando pegamos, né, aqui, Bíblia Sagrada, tem, né, nas nossas capas o título, né? Bíblia Sagrada. A palavra em si só quer denotar o seguinte, que aqui, nesse livro, que hoje seguramos com as folhas de César, ela é composta por 66 pequenos livros, que a união de todos é uma pequena biblioteca. Só que nos dias bíblicos, nos dias de Moisés, nos dias do tabernáculo, dos profetas, dos reis, esses livros ficavam ali no tabernáculo e depois no templo em rolos. E quando se lia, quem lia? O sacerdote. E ali se comentavam, tá bom? Então, continua para nós, Fia, por gentileza. É formada pelos livros canônicos que são inspirados, inerrantes, infalíveis e suficientes. Continua? Isso, dá uma pausa até aqui. Já já a gente vai trabalhar no que significa essa expressão canônico, tá bom? Né? Uma palavra diferente, muito usado. Está no cânon. O que é cânon? Por que é canônico? Porque o outro livro ele é considerado como apócrifo. Que palavrão é esse, né? Apócrifo, né? O que seria isso? A gente vai ver tudo isso detalhadamente, tá bom? Pode continuar? Só uma pausa, Fia. Guardem isso, irmãos. Para nós, o seminário ortodoxo, conservador, nós não negociamos sobre esses pontos, tá bom? Para nós, isso daqui é algo importantíssimo. A Bíblia, ela é inspirada, ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro, ela é inspirada porque foi o próprio Espírito que deu, como diz Timóteo e Pedro, a homens consagrados, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. Aqui, meus irmãos, são mais do que palavras, tá bom? Esses termos demonstram o que as escrituras são para nós, tá bom? Por exemplo, irmãos, hoje, né, existem alguns pastores que estão fazendo o quê? Releitura da Bíblia, não é assim? Estamos precisando reinterpretar a Bíblia. Logo, para eles, a Bíblia contém erro. Se eu preciso reinterpretar, é porque ela não é suficiente, ela é insuficiente. Se eu preciso adaptar, é porque ela não é mais, é porque ela é falível. Para nós, ela é inadaptável, ela é infalível. Para nós, ela é inerrante. Para nós, ela é inspirada, ou seja, percebam, irmãos, aqui nós estamos num terreno que não são apenas palavras, são conceitos, são valores. É por isso que muitas igrejas acabam, eu diria, sendo classificadas como igrejas boas, mas os pastores muitas vezes estão sendo pastores levianos. Por quê? Porque eles não estão acreditando que a Bíblia ela é suficiente. A gente precisa de psicologia, precisa de terapia, precisa de médico, de remédio, precisa de uma ajudinha humana, entendeu? Não estou falando que a ciência seja ruim, não é isso. A ciência é um presente de Deus para nós. A ciência é a filha mais nova na criação.
E Deus nos permite descobrir os mistérios da vida por meio do quê? Do progresso e das descobertas científicas. Agora, a ciência vai nos salvar? A ciência vai nos redimir? Entendam? Tá bom? Então, essas palavras, a gente vai trabalhar muito elas em teologia sistemática, mas ela é importante também nessa matéria, tá bom? E agora pode ler para nós, filha? Opa, desculpa, pode continuar? Neles encontramos sola escritura, da Reforma Protestante, termo usado por João Crisóstomo no século IV. Isso. Não, aqui, termo usado, isso, para o século IV, isso mesmo, tá? Então, percebam que é nela que a gente... Ó, Crisóstomo, quem foi? Foi um grande líder da igreja primitiva. Pode ver, século IV. Aqui a gente está falando dos anos 300. Então, ele era um dos pais da igreja, apelidado até por Boca de Ouro, Crisóstomo, né? João Crisóstomo. E esse é um termo que também ele usava, tá bom? Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir. Continua para nós. Cânon. Vamos agora falar o que é o cânon. Antes disso, o que vocês aprenderam do que é o cânon, irmãos? Vamos lá, Diego. Pastor, o cano é aquilo que é uma autoria, como eu posso falar? É a autoria legítima. Boa, você deu uma síntese boa. O que é o cânon, irmãos? Já ouviram falar? Irmã Sônia? Beatriz? Não? Já ouviu assim de forma... o cânon está na Bíblia, faz parte do cânon sagrado, né? Isso, Né? cânon sagrado. Isso, mas muitas vezes nós como pastores, meus irmãos, a gente usa os termos na igreja, mas a gente não fica dissecando isso na igreja. Por quê, irmãos? O que importa para uma ovelha na igreja é saber que aquele texto é a palavra de Deus, ponto final. A gente não vai ficar falando, lembra da história da última aula, do pastor que cortava, falava para a irmã, né? Isso daqui é inspirado, aquilo não é, e a irmã foi lá e picotou a Bíblia dela. Então, na igreja, a gente não fica gastando tempo, por exemplo, com assuntos mais teológicos, no sentido de estrutura, né? Na igreja, nós estamos ali para buscar a Deus. E nós falamos crendo nessas verdades. E é claro que numa escola bíblica, numa aula, numa mensagem, você até cita, mas você não fica gastando tempo sobre isso. E os irmãos estão aqui para aprender. É por isso que o seminário é importante. Por isso que é importante a gente realmente estudar. A gente saber o que é esse tal de cânon, né? Tomé, você já deve ter ouvido bastante sobre isso, né, Tomé? Pastor, já ouvi, mas confesso que eu não me recordo muito bem da definição, não. Mais assim, genérica também. Então, olha, hoje vocês não vão esquecer, por isso que, irmãos, percebam que o seminário, quando a gente tem um seminário ortodoxo, ele quer nos levar às fundamentações. E essa palavra vai ser muito legal, porque vocês vão se lembrar para o resto da vida. O que seria o cânon? Vamos ler. Leia para nós, Diego, por gentileza. Pode ler. O vocábulo grego cânon vem do grego, do latim, canone, de uma palavra semita, que significa cana, canê em hebraico, por ser longa, fina e reta. A cana pode ser usada para medir, como hoje usamos o metro. Por isso, a palavra para cana veio a denotar uma vara de medir. Depois, por extensão metafórica, uma regra, um padrão, uma norma. Dá uma pausa. Olha, presta atenção. O que era o cânon na época antiga? Era uma régua de medir, irmãos. Era uma vara de medir. Como que se mediam as coisas antigamente? Cada povo, cada cultura media, tinha uma medição própria. Hoje, no mundo, nós temos uma padronização. Podem ver que 1 quilo é 1 quilo aqui no Brasil, mas 1 quilo é 1 quilo também lá na China. Por quê? Por causa do livre comércio, por causa das nossas negociações e pela facilidade de importarmos algo. Mas lembrem, irmãos, que na antiguidade, cada povo tinha um costume.
Cada povo tinha uma medição. Vamos lá, meus irmãos. Eu convivo aqui no Asias Nikkei, que é um clube japonês, e vocês sabem, o japonês ele é de uma estatura alta ou de uma estatura baixa? Pode falar, Diego. Estatura baixa, né? Baixa. Percebam, então, como que um japonês na antiguidade media? A partir do seu palmo, do seu pé, do seu braço. Entendeu? Por exemplo, eu sou nordestino. O nordestino tem uma característica, pode ver, a maioria dos nordestinos não são muito altos. Por quê? Porque faz parte daquele povo, daquele biotipo. Agora, quando a gente vai, por exemplo, o povo americano, meus irmãos, qual que é a estatura média americana? É igual à estatura do nordestino, por exemplo? Ou do japonês? Não. É comum ser média alta, né? É raro ser baixinho. Pode ver os artistas americanos. É até curioso que nos filmes, quando um artista americano ele é muito baixo, a câmera coloca ele, visualiza ele sempre de baixo para cima, né? Isso me faz lembrar muito Van Damme, porque ele era de baixa estatura. Então, para dar um grau de imponência, a câmera nunca pegava ele de cima para baixo, porque denotava que ele era pequeno. Então, por quê? Então, cada povo tinha uma medida, um palmo. Pode ver que na Bíblia a gente vai ter várias medidas, côvados, vamos ter várias tabelas, né, de pesos. Cada povo chama de uma forma. Hoje se convencionou, mas na antiguidade, quando se queria medir alguma coisa, se usava uma vara de medir. Usava-se, e essa vara de medir, na realidade, nada mais era, ou uma cana, né? Pode ver, a palavra cana seria o equivalente ao nosso bambu. Então, por isso, quando hoje nós temos o quê? Nós temos a trena para medir. Nós temos, quando queremos ver se o muro está correto, a gente põe no prumo, não é assim? Além temos o nível, temos o prumo. Percebam, são instrumentos nossos. Temos o esquadro. É uma coisa da nossa cultura, é mais moderna. Mas antigamente, como que se media as coisas? Como que quantos metros? Quantos alqueires? Então, se usava na antiguidade essa expressão como cânon, ou canone no latim, para denotar o quê? Uma vara de medir. Ou seja, virou uma expressão metafórica. Ou seja, quando alguma coisa estava fora da regra ou fora da medida, eles usavam a seguinte expressão: está fora do cânon. Por exemplo, você comprou uma casa e lá no documento, na escritura, dizia que tinha 10, vamos supor, uma metragem tal. Quando você ia medir, está fora. Ou seja, você reclamava, você ia no juiz. Estão entendendo, meus irmãos, como que funcionava? Então, metaforicamente, essa expressão virou parte de um padrão usado dos tempos antigos. Só que, assim como nós nos apropriamos por certas palavras, por exemplo, irmão, quer ver uma outra palavra que nós nos apropriamos? A palavra santo. Quando falamos a palavra santo, o que nós lembramos da palavra santo? Vamos lá, Davi. Quando a gente fala santo, o que a gente lembra, Davi? Ainda agora eu tinha pedido para você falar, Davi, eu acho que você não tinha ouvido, né? Não, estava conversando com o seu Carlos ali, aí eu não estava presente aqui. Ah, tá. Então, Davi, quando a gente ouve a palavra santo, o que a gente lembra? Santo. Santo é o Senhor, né? E também, se for da cultura que nós vemos católica, né, diversos santos. Santos, algo sagrado, não é, Davi? Isso. Seja nós protestantes ou do cristianismo. Mas agora eu pergunto para vocês, a palavra santo, ela é uma palavra que ela só cabe para nós religiosos, cristãos? Ou a palavra santo pode ser usada também em qualquer religião? O que vocês acham? Várias religiões, né? Se usa o nome santo, né? Então, e o que vocês acham, Diego, Beatriz, Sônia, Marcos? A palavra santo, ela virou uma apropriação nossa? Ou ela pode ser utilizada, por exemplo, lá no hindu, o povo hindu pode usar santo? O que vocês acham?
Hein, pastor? Ela pode ser usada até como sobrenome, né? Santos. Pode ser usada até como sobrenome. Mas no termo religioso, ela pode ser usada, por exemplo, no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, no kardecismo, no Islã. Mas não é muito diferente. Para nós, parece que a palavra santo ela é exclusiva a nós, porque tememos a Deus. Deus ele é perfeito e santo. Mas o que significa a palavra santo na sua etimologia, irmãos? A palavra santo, que no hebraico é kadosh e no grego é hagios, ela significa separada, separado. Logo, quando nós falamos que Deus é santo, nós dizemos que ele é um ser separado de todos os outros seres. E nós atribuímos que esse tipo de ser separado, ele é perfeito. Logo, santo recebeu essas conotações. Mas, por exemplo, a palavra separado, ou hagios, ou kadosh, poderia ser utilizada para qualquer outra pessoa. Tudo que é separado é santo. Estão entendendo? Mas percebam como se aculturou, como se aquela palavra virasse parte do nosso vocabulário. Aí, por que virou parte do nosso vocabulário, irmão? Por causa da nossa história cristã, por causa do cristianismo, por causa do judaísmo. O judaísmo marca a história mundial, revelando um Deus que é separado de todos os outros deuses, que é superior a todos os outros deuses. Logo, o Deus dos judeus, que também, vamos dizer assim, a fé cristã, ela nasce no judaísmo, então é o mesmo Deus, né? Até porque Jesus era judeu. Lembrem disso, irmãos. O cristianismo, ele nasce sob o judaísmo, tá bom? O cristianismo, ele nasce na base do judaísmo. Eu não estou falando dos judeus modernos, eu estou falando dos judeus bíblicos, tá? Então, percebam, essa palavra, ela continua sendo ensinada em muitos povos e nações, então essa palavra se tornou uma palavra própria, exclusiva nossa, como Davi mencionou. No catolicismo, mesmo que nós não concordemos, para eles, um ídolo, um santo, alguém que foi canonizado, ele recebe, pode ver, esse patamar. Mas percebam, assim como a palavra cânon virou algo sagrado, mas ela era uma regra, um padrão, uma norma, ou seja, uma régua de medir, literalmente. Então, se convencionou que a palavra cânon tem a ver com as escrituras, hoje, tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Fala, Diego, faz a pergunta. Pastor, então, nessa linha de raciocínio, a gente poderia falar que o Sansão era santo, então. Então, a Sansão foi separado, exatamente. Por isso que, olha só, aí, aqui dá uma lição aqui dá uma aplicação maravilhosa, hein? Aquele que nasce separado por Deus para uma obra para Deus, começou a brincar com o diabo e com as obras do diabo. E o que aconteceu com ele? A gente conhece a história, não é? Por quê? Porque ele foi separado. Exatamente. A palavra santa é separado. Percebam que a santidade de Deus nos atinge, né, Diego? Vamos lá, Diego. Vamos lá. Vamos agora pegar aqui. O juízo que Deus vai derramar sobre a terra vai começar onde? Vai começar lá em Brasília? Vai começar lá em Washington? Ou vai começar nas igrejas? Está entendendo? Se Deus vai fazer um juízo na terra, ele começa limpando os seus, para depois limpar os não crentes. Concorda? Porque ele é santo. Ora, nós estamos aqui, meus irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Para quê? Para nos tornarmos ricos? Para nos tornarmos poderosos? Ou para nos tornarmos servos e glorificarmos a Ele? Está entendendo? Mas se de repente a gente começa a crescer muito, ganhar muito dinheiro, se tornar um figurão na sociedade, e a gente começa a se sentir maior do que a gente é, você acha que não vai vir ter um juízo sobre nós? Porque a gente foi separado para a glória de Deus e agora a gente está brincando de igreja, igrejinha mundana, entendeu? Está entendendo? Então, ficou claro? Alguma pergunta sobre o cânon? A gente vai continuar lendo. Então, a palavra cânon, ela nasce nesse contexto.
nesse contexto, porque ela era ela era reta, era fina, era uma régua de medir. Leia-se régua de medir, tá? Régua. Nossas réguas. Hoje a gente vai fazer algo, a gente não mede, não é assim? Temos várias medições, então é isso. Só que qual é a régua aqui? É uma régua de medir sagrada. Ou seja, esse livro está dentro da régua sagrada? Está. Esse daqui não está. Entenderam? Então, por isso que os livros bíblicos são chamados de canônico, porque eles estão dentro dessa régua de medir, ou seja, dentro dessa norma, desse padrão sagrado. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, continua para nós, Diego, por gentileza. Os cristãos ortodoxos. Os cristãos ortodoxos conservadores consideram os livros canônicos como sendo inspirados por Deus, ou como expressando a história autoritativa da relação entre Deus e o seu povo. Ficou na lista do cânon, inspirado em 66 livros que conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada. Por isso, para nós, irmãos, não há nada que se compare a esse livro. Esse livro, como Wesley chamava, tem que ser o livro da cabeceira das nossas vidas. Se nós não tivermos mais nenhum livro, mas tivermos eles, nós temos tudo. Mas se nós tivermos todos os outros livros e não fizermos desse livro o livro sagrado da nossa vida, a gente não tem nada. Para nós ortodoxos aqui, a teologia ortodoxa, a gente tem essa visão, que esses livros são inspirados. Ou seja, Deus foi quem montou, ou inspirou, ou encheu os escritores de inspiração. A palavra no grego, né, é pneuma, é vento sagrado. O vento divino foi invadido sobre o profeta, sobre o apóstolo, sobre o escritor, e eles escreveram da parte de Deus, não foi da cabeça deles. Só uma coisa aqui, irmãos. Quando o profeta Isaías disse que a virgem conceberia, vamos agora aqui por um momento. Você está recebendo as palavras de Deus, que nem Isaías. Isaías acordava ao amanhecer e ouvia as palavras de Deus. Ele mesmo cita isso. Que o Senhor o levantava de madrugada. E ele começava a receber. E de repente ele começa a receber do Senhor que uma virgem ficaria grávida. Vamos lá, meus irmãos. Com toda a humildade, hein? Vamos fazer aqui um exercício. Você está escrevendo, você está na comunhão com o Espírito Santo, e vem o Senhor e te fala, uma virgem vai ficar grávida. Escreve, Isaías, e aí você depois pega aquele texto e olha e fala, meu pai, pera aí. Na história da humanidade, nenhum ser engravidou sem a semente do macho. A fêmea só engravida com a semente do macho. No mundo animal é assim, nos pássaros são assim, nos peixes são assim, ou seja, entre os homens ninguém nunca ficou grávida sozinho. Mas o Espírito Santo não falou? Falou. E o profeta escreveu? Escreveu. E ele proclamou esse ensino, e ele preservou esse ensino, preservou com fé e com autoridade, com fé e autoridade. Agora, vamos lá, vamos ser o profeta Isaías por um minuto. Imagina nós sendo criticados por esse texto. Ô, profeta, peraí. Deus faz milagre, mas virgem ficar grávida, sem o auxílio de ninguém, me explica isso. Você acha que era fácil para um profeta escrever isso, profetizar isso, ensinar isso? Não, meus irmãos. O homem tinha que ter muita convicção. Concorda? Como que ele devia agir naqueles dias? Ele devia dizer, eu não sei como isso vai acontecer, mas uma coisa eu sei, Deus me disse, e eu escrevi, e aqui está. Quer acreditar, ótimo, não quer, problema é seu. Eu creio nesse Deus que falou comigo. Está entendendo como era difícil? Outro texto que Isaías também escreveu, que Deus um dia habitaria entre eles, e o seu nome seria Emanuel. Vamos lá, meus irmãos. Como que o Eterno, que ninguém pode ver, vai habitar entre os homens? Me explica isso.
A gente conhece a história, a gente sabe do advento de Jesus. É fácil, né? Mas e para Isaías? Você acha que foi fácil? Está entendendo como era difícil ser um profeta? Quem poderia inspirar alguém a algo tão nobre e tão elevado? Somente o Espírito Santo. Ou seja, os profetas, os escritores, eles só eram o que? Uma caneta de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Quem escreve é o Senhor, usando o que? Os seus servos, tá bom? Pergunta, Diego. Não, só para deixar claro, porque parando para pensar, é algo tão fora do comum assim, que se você pensar em Moisés, que viu Deus, né, pelas costas, imagina ele ouvindo essa profecia de Isaías. Ele não, talvez até ele mesmo não acreditaria. Ele fala, Deus não quis se revelar para mim. Imagina ele vindo morar com a gente. Ou o povo que teve aquela experiência também no Monte Fumegante também, né? Então, Imagina o povo. eu diria que Moisés, ele acreditaria porque ele contemplou, sabe, Diego, o sobrenatural, ele viu o sobrenatural, ele experimentou. Então, um profeta entendia outro, mas o povo não. O povo não. E se o profeta também desse uma desviada, ele começava a negar as escrituras, entendeu? É o caso, por exemplo, de Sansão, de um juiz. Pode ver, meus irmãos, ele foi separado por Deus, ele tinha força sobrenatural e ele se gabava como se ele fosse o detentor daquela força. Então, percebam, a história do povo de Deus é uma história onde eles questionam na prática a voz dos profetas. Mas os profetas em si, Diego, eu diria que eles não duvidariam, porque eles tiveram muitas experiências, né? Vou citar outra profecia de Isaías, Isaías 9:6, né? Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó, a história para nós é mais do que clara, mas quando ele falou isso, explica isso nos dias dele. Que o menino nasceria e o governo de todas as coisas estaria no ombro desse menino. Agora, começa a entender um pouco a grandeza da revelação na vida de um profeta. Por isso que todos nós que acreditamos no cânon como um livro inspirado por Deus, acreditamos que todos os livros e cada linha foi inspirada por Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Joia? Então, só aqui, Diego, por favor, última frase. Ficou fora do canon todos os livros apócrifos e deuterocanônicos, Igreja Católica, Alcorão, Judaísmo, o Livro de Mórmons, etc. Exatamente, ou seja, né, pode ver que a Igreja Católica vai ter os apócrifos, que são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos também, tá, meus irmãos? Temos o Alcorão, que não tem nem o que falar, né? É um outro livro, tem o livro dos Mórmons, e assim são muitos outros, tá bom? Tudo bem até aí? Então, Tomé, leia para nós aqui, continua lendo para nós, por gentileza, Tomé. A partir do Sínodo de Laodiceia, 360, os livros da Bíblia são chamados canônicos, porque a Igreja os reconhece como normativos para a fé e para a vida dos fiéis sobre a base do seu conteúdo objetivo. Percebam que aqui está falando sínodo, né? Deixa eu gastar um minuto aqui. Quem fez comigo aula de História Eclesiástica, eu acho que só o Tomé que fez, né, Tomé? Aula de História Eclesiástica, não? Acho que foi... Não lembro se eu terminei, pastor, essa daí. Então, eu acho que não. Então, mas na história da igreja, nós temos os grandes concílios, ou seja, é quando os pais da igreja se reuniam para tratar de um certo assunto. E nós temos o primeiro grande concílio lá em Jerusalém, em Atos 15. Aí depois nós vamos ter na história do cristianismo vários grandes concílios, que é onde os pais da igreja se reúnem para tratar de alguns assuntos. E nos pequenos assuntos ou reuniões que não eram tão importantes quanto os concílios, a gente chamava de sínodos, ou seja, eram como se fossem concílios menores. Então,
aqui, a partir do sínodo de Laodiceia, que se deu no ano de 360, nesse período a igreja passou por muitos momentos difíceis, irmãos. Logo no início dos anos 300, a igreja foi muito perseguida. Aí Constantino torna-se imperador. E aí Constantino, imperador romano, ele promulga o Édito de Milão, ou o Edito de Milão. Logo depois, ele reúne a igreja, porque a igreja estava muito dividida numa controvérsia chamada o arianismo, onde a pessoa de Jesus tinha sido questionada. Então, ali começam, né, alguns concílios e alguns sínodos. Então, os pais da igreja, durante esse século, que é o século IV, se reúnem durante algumas vezes. E aqui foi quando se usou essa expressão canônicos, para se referir à Bíblia como sagrada. Ou seja, lembra que eu tinha dito para vocês que durante vários outros anos, décadas e até séculos, eles já tinham ali os livros que eram chamados sagrados. Mas o que aconteceu nesses primeiros 300 anos, irmãos? Houve muitos outros descobertos de livros que, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Barnabé, e outros livros que iam surgindo, que eram como se fossem novos evangelhos, mas quando a igreja lia isso, ela falava, está esquisito, não tem nada a ver com os outros evangelhos. Então, esses textos já eram desconsiderados, eles eram chamados de textos apócrifos, entenderam? Então, durante esses 300 anos, a igreja ela ia separando uns livros dos outros. Por isso que aqui, nesse sínodo de Laodiceia, a igreja se reúne e fala, não, nós temos esses, aí onde entra essa lista, nós temos esses 66, que eles bastam para nós, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Percebam que durante esse período, que é do ano 360 em Laodiceia, até o Concílio de Trento, como eu falei para vocês, passam-se mais de 1.200 anos, a igreja, mesmo ela tendo ido para práticas erradas, doutrinas erradas, ela não alterou a base bíblica. A Igreja Católica, ela nasce logo depois da questão da romanização, principalmente de Constantino e Teodósio, mas percebam que eles não tinham mexido nas Escrituras. Eles só alteraram a interpretação das Escrituras. E só lá no Concílio de Trento que eles vão alterar, tá bom? É o que eu te falei. Eu falei para vocês, só que em 1445 a 1545 a 1553. Lê para nós, Diego, essa parte aqui. Por gentileza, ó. A igreja definiu formalmente a extensão do cânon no Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563. Foi o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica. Embora a questão seja colocada desse modo pelos católicos, não podemos prescindir a história da formação do cânon de ambos os testamentos. Ou seja, até esse período, que é o período do Concílio de Trento, e outra coisa, meus irmãos, não pensem vocês que um concílio ou um sínodo, ele era algo feito durante um dia apenas, uma reunião. Eram debates que a igreja ia tendo, sabe, discutindo aquelas situações, pensando sobre isso. Aqui, olha só que interessante, vocês têm que lembrar que 1518 teve a Reforma Protestante, de 1517 a 18. Deu um branco agora, hein? A Reforma Protestante com Lutero é 1518, né? Ou é 17? Deu um branco agora. Eu já confirmo para vocês. Mas quando tem as 95 teses que Lutero fixa na porta da igreja, o que acontece, meus irmãos? Logo depois, alguns anos depois, a igreja... Pastor, foi 1517. Obrigado, isso. 1517, Diego, deu um branco agora. Então, 1517. O que acontece? Pode ver que passaram-se poucos anos e eles fazem esse grande concílio, e é aqui que eles colocam os livros chamados livros apócrifos no Velho Testamento.
Ou seja, meus irmãos, durante esses 1.500 anos anteriores, eles não tinham mexido na Bíblia. Eles conservaram aquela Bíblia. Estão entendendo? Olha que interessante, né? Fica aqui essa nota para vocês, tá bom? Mas como eu disse, qual que foi a ideia deles aqui? É mostrar que a igreja é uma voz autoritativa sobre as Escrituras. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a maior autoridade são as Escrituras. É as Escrituras. E é por causa das Escrituras que nasce a igreja. É por causa das Escrituras que Deus é revelado. A igreja não tem a voz de maior autoridade sobre as Escrituras. A igreja, ela nasce por causa das Escrituras. A igreja é um mistério que estava reservado e oculto em Deus, e um dia Deus se manifestou mostrando a Paulo e mostrando aos apóstolos e ao próprio Jesus. No entanto, era um mistério que estava oculto, mas quem tinha profetizado sobre a igreja foi, em primeiro lugar, Jesus e depois os apóstolos. Estão entendendo? Então, não é a igreja que cria as escrituras, é ao contrário. É as escrituras que cria a igreja, tá bom? Podem ver que Jesus disse o quê? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Por quê? Porque Jesus cria a igreja. E os apóstolos entendem que a igreja era o projeto de Deus, reservado por Deus, para que na nova aliança alcançassem todas as nações. Então a igreja agora, ela é fundamentada na doutrina do quê? Dos apóstolos e profetas. Pode ver que a igreja de Atos 2, ela vivia em comunhão e aprendendo o quê? As doutrinas apostólicas e os ensinos dos profetas. A igreja só existe por causa das escrituras, e não o contrário, tá bom? E conclui aqui para nós, Diego, por gentileza. Convocado pelo Papa Paulo III em 1546, reuniu-se no Tirol italiano, na cidade de Trento. Também foi guiado por outros papas, Júlio III, Paulo IV, Pio V, Gregório VIII e Sisto V, com a duração de 18 anos e concluindo seu trabalho somente em 1563. Foram realizadas 25 sessões plenárias, em 3 períodos diferentes, de 1545 a 1547, de 1551 a 1552 e de 1562 a 1563, quando todas essas sessões foram solenemente promulgadas em sessão pública. Aqui dando uma síntese de como foi o Concílio de Trento, irmãos. Percebam que passou pela vida de vários papas, né? Aqui, irmãos, e que importância tem isso para nós? Nenhuma, meus irmãos. Só um dado histórico, tá? Respeitamos o catolicismo, mas não concordamos com ele. Por quê? Porque desde o sínodo de Laodiceia, ou o concílio de Éfeso, e depois os outros concílios que tivemos no século IV, houve uma grande ruptura do ensino do cristianismo que era aqui, nesse período, para aquele que se tornou aqui. Então, nas aulas de história eclesiásticas, eu vou mostrar muito bem para vocês aonde nasce o catolicismo romano, tá bom? Até o século IV, século V, a igreja ainda era uma igreja, vamos assim dizer, irmãos, cristãs. Não tinha essa diferença, sabe? Todos eram cristãos, mas com a figura de alguns personagens lá em Roma, aí começam a se advogar para si que agora eles são o quê? Os representantes da igreja. Então a gente vai aprender com Leão I e com Gregório I, é quando nascem ali o papado. Então percebam, irmãos, as coisas elas não viram uma heresia amanhã. Pastor Ribeiro, certa ocasião, explicou algo muito legal, meus irmãos. Para a gente amanhã se tornar uma seita, a gente começa hoje com um ensino errado. Daqui a um ano, a gente vai para 2 ensinos errados. Daqui a mais 5 anos, a gente vai para 3 ensinos errados. Percebam, a gente começou com 1 aqui, vamos para 2 aqui, já estamos com 3 aqui,
e quando vamos ver, depois de 20 anos, a gente está com 10 ensinos errados. Olha só de onde a gente saiu e para onde a gente foi. Foi isso que aconteceu com o catolicismo. Não pensem vocês que o culto aos santos foi do dia para a noite. Não, não foi assim. Começou-se a colocar Maria como uma pessoa especial, aí de repente alguém começa a adorar Maria, e depois de ter adorado Maria já por décadas, começaram agora a adorar os outros santos, e quando foi ver, virou o catolicismo que a gente conhece. Estão entendendo? Mas não foi assim do dia para a noite. Até o século IV e o século V, essa igreja sofria muito ainda, tinha vários embates, mas a gente vai ver em história eclesiástica o quanto até esses primeiros séculos o cristianismo era uma coisa só. Mudava-se só a cidade, mas aí depois o negócio vai degringolando, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? O livro vai mostrar bastante o que é o cânon e os detalhes sobre o cânon, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam as dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom, meus irmãos? Beleza? Querem fazer alguma pergunta? Uma pergunta. Pois Pastor, nesse concílio de Laodiceia, que foi compilada os 66 livros, ou já existia a Bíblia com os 66 livros em 300 e pouco, quando teve o concílio de Laodiceia com em Constantinopla lá, né? Foi isso que aí foi formada a Bíblia com os 66 livros hoje atual? Então, Davi, era assim, deixa eu te explicar, Davi. Pensa assim, Davi, logo quando os apóstolos morrem, quem fica logo depois dos apóstolos? Não são os pais da igreja que substituem os apóstolos? Sim. Então, essa corrente, ela foi indo até esse período aqui, aonde a igreja se reúne e fala, opa, vamos lá, vamos resolver o que é realmente livro sagrado e o que não é. Vamos separar aqui o joio do trigo. Só o que acontece, Davi, quando a gente começa a lembrar que a gente está falando aqui, ó, irmãos, 300 anos de história, tá? 360, certo? Ou seja, a gente tem que fazer uma linha bem clara aqui, ó. Jesus nasce no ano 0. Esqueça agora o calendário gregoriano. Vamos lembrar somente do calendário antes de Cristo, né? Para cá é antes de Cristo. O ano 0 é quando Cristo nasce. O ano 33 é quando ele morre na cruz, certo? E ressuscita. E aqui nós estamos no ano 360 depois de Cristo, certo? Olha lá. Então vamos lá, Davi. Como que foi nesses ano 100, ano 200, ano 300 e agora 360? Como foi a igreja nesse período? A igreja ia tendo o quê? Ela ia conservando os textos sagrados, Davi, de geração em geração. Então, os pais da igreja, ou pelo menos os apóstolos e discípulos, começam a escrever o Novo Testamento aqui, ó. O último a escrever o livro, os textos sagrados, é João, por volta do ano 90 ou do ano 100. A gente vai chegar lá. Então, percebam, como a igreja, o que era sagrado para essa igreja, que é chamada igreja primitiva? Concorda que aqui a gente chama de igreja primitiva? Não é isso? Então, o que era texto sagrado para a igreja primitiva? Era todo o Velho Testamento, mais os livros agora do Novo Testamento, que os apóstolos estavam escrevendo. Então, olha só que curioso. A igreja, logo aqui dos primeiros séculos, elas iam preservando esses textos e passando de um para o outro. Chegava numa cidade, chegava noutra cidade, elas iam copiando. Só que você concorda comigo, irmãos, que muitos impostores também se levantaram ao longo desses séculos, concorda? Por exemplo, apareceu o evangelho de Bartolomeu, apareceu o evangelho de Maria Madalena, entendeu? O que a igreja fazia? A igreja falava, isso é besteira, isso é um impostor. Porque a igreja de Jesus já tinha uma tradição. Aí talvez você diga assim, por que só no ano 360 que foi feito o sínodo de Laodiceia? É simples, Davi, porque até o ano 315, o edito de Milão, que Constantino fez, o que Constantino, o imperador romano, falou? A partir de hoje, parem de perseguir os cristãos. Foi isso que ele fez.
o cristianismo não é inimigo do romanismo. Foi isso que ele fez, o imperador Constantino. Então, a partir do ano de 315, Davi, a igreja, pela primeira vez na sua existência, durante, 100, 200, esses últimos 200 e poucos anos, foi o único período que eles não vão morrer queimado, nem jogado nas arenas. Entendeu, Davi? Então, agora a igreja ela começou a se reunir, o quê? Ela começou a se reunir em paz. Então, era possível agora a gente debater publicamente. Entendeu, Davi? Então, foi nesse período agora que os imperadores romanos estão vendo que o cristianismo está crescendo e eles queriam também usar a igreja como um trunfo político. Lembra isso, irmão? Guardem isso. Imperador, rei, é tudo vaidoso. Se eles estão se aproximando da religião, tome cuidado, porque uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o reino dos homens. Então, nesse período aqui, os pastores se reúnem, Davi, os pais da igreja se reúnem para dizer o seguinte: pessoal, vamos limpar a casa? Vamos limpar? Vamos dizer o que é livro sagrado e o que não é livro sagrado? Vou só dar um exemplo para vocês, irmãos. Vocês já ouviram falar sobre um livro chamado Didaquê? Já ouviram? Não. Já. O que é só o Tomé? Eu vou comentar bastante do Didaquê também na aula de História Eclesiástica. O que era o Didaquê? O Didaquê foi um livro escrito aqui, durante a igreja primitiva, que eram regras da igreja para tomar cuidado contra os impostores. Ou seja, por exemplo, o Davi chegava... Faz de conta, Davi, a gente está lá em Jerusalém no ano... Vamos supor, eu estou lá na Síria no ano 80 depois de Cristo. De repente o Davi chega lá falando que é um pastor lá de Jerusalém. Tinha telefone naqueles dias? Dá para a gente ligar lá para... Peraí, deixa eu ligar aqui para o apóstolo João, apóstolo Pedro. Não, o apóstolo Pedro já estava morto, já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Deixa eu ligar lá para o sucessor de Pedro, lá em Jerusalém. Dá para fazer isso? Não dava. Então, quando o impostor chegava numa igreja e ali ele se apresentava como um pastor e, de repente, ele começava a pedir dinheiro, o que o Didaquê dizia? Se foi tal pregador para a sua cidade, ele está pregando, mas você não sabe quem ele começa a pedir dinheiro, manda embora porque é lobo. Entendeu? Entendeu, Davi? O que é o Didaquê? Era um código de conduta para a igreja para tomar cuidado contra os falsos profetas. Agora, o Didaquê é um livro inspirado por Deus? Não. Mas era um livro em que os pais da igreja e os discípulos escreveram para quê? Para preservar a igreja. Aqui no concílio de Laodiceia, eles vão pegar, por exemplo, o Didaquê e falar: gente, o Didaquê são instruções importantes, mas quem escreveu o Didaquê? O Didaquê quem escreveu foi o diácono tal, o presbítero tal, o pastor tal. Mas foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi algum apóstolo ratificou o Didaquê? Não. Então é um livro útil para a história da igreja, mas não é inspirado. Entendeu, Davi? O Didaquê é um livro apócrifo? Não. Ele não é um livro apócrifo. Por quê? Porque ele não contém heresia. Mas é um livro inspirado? Não. Então ele não serve para estar aonde? No cânon. Ou seja, na régua de medir, ele não serve para estar. Entendeu, irmãos? Olha que legal. Tá ficando claro agora? Tá ficando claro? Não é legal? Então, o Didaquê está no cânon? Não, ele não está no cânon. Mas é um livro útil? É um livro útil. É um livro que ensinou a igreja. Então, aqui, Davi, percebam que até esse período... Aí eu te pergunto, tiveram falsos profetas aqui? Claro que teve falso profeta no ano 100. Tinha falso profeta aqui nos dias dos apóstolos, meus irmãos. Você acha que não vai ter falso profeta aqui nos outros anos? Claro que tinha. Mas como a igreja lidava com os falsos profetas? Julgando eles pela profecia. Estão entendendo? Ficou claro? Explicou, Davi? Sim. Né? O pastor, e quando teve esse concílio, não sei se a aula é, se eu não estou já avançando, quando teve o concílio, quais eram as autoridades, os pastores, né,
presentes, né? Isso. realmente evangélicos que estavam, evangélicos também, né, naquela época, que Sim, estavam então, presentes, ou era somente padres católicos não né? existia, não existia nesses Ah, dias, Davi, ó que legal, para a gente fechar esse bloco aqui, irmãos, como que a igreja era nesses dias? A igreja, ela foi crescendo de forma espontânea pelo poder de Deus e chegando às cidades. Naturalmente, ela foi crescendo mais em alguns lugares e menos em outros. Mas nesses dias havia 5 grandes chamados líderes representativos, ou patriarcados, Davi. Então, por exemplo, Davi, uma liderança muito grande ficava em Jerusalém, outra liderança grande ficava em Constantinopla, outra liderança grande ficava em Éfeso, outra liderança grande ficava em Antioquia, e outra liderança grande ficava em Alexandria. Essas grandes cidades eram as grandes cidades do mundo antigo. Então, o que acontece? As igrejas estavam espalhadas nos desertos, nas casas, nos lugares mais variados. Então, quando nós, por exemplo, olhamos para trás, nesses dias, não era, por exemplo, vamos supor, eu não estou aqui em Ferraz de Vasconcelos, pastorado da Igreja Batista, cuidando desse seminário, mas imagine o seguinte, como que se fazia? Se fazia reuniões mais ou menos pelas cidades. Então, por exemplo, surgiu uma heresia. Essa heresia ia ser debatida nas igrejas. Os pastores tomavam conhecimento. Então, se marcavam essas reuniões nas cidades e logo depois se marcava uma grande reunião em algum lugar. No caso aqui, por exemplo, foi lá em Laodiceia, em 360. Temos outros concílios em Éfeso, por exemplo. Temos outros concílios em Constantinopla. Então, percebam, sempre se reuniam os representantes. Então, por exemplo, pegavam-se os representantes desses lugares e encaminhavam para um lugar. E lá faziam essas reuniões durante várias semanas e anos. E aí iam se debatendo, entendeu? Então, percebam, até nesse momento aqui, é o que nós chamamos de patrística, Davi. Até aqui nenhum problema, Davi. Até aqui, até o século IV, século V, era tranquilo. A partir da queda do Império Romano, que começa a mudar as figuras. E aí começa a ter um viés mais político, entendeu, Davi? Porque o que acontece? No ano 315, tem o Edito de Milão. Depois, no finalzinho do século IV, Constantino, imperador romano, ele faz o decreto de que o cristianismo é a religião oficial do império. Ali com Teodósio, ali começa a mudar, porque agora o imperador romano, ele quer utilizar os líderes desses 5 lugares como o quê? Como um braço político para o mundo antigo, entendeu, Davi? Constantinopla ficava ali onde hoje é a Turquia. E o imperador saiu lá de Roma, porque o Império Romano mudou de sede. Ele deixou de ser lá em Roma, na Itália, e agora ele estava ali na Ásia Menor, na Anatólia, ou seja, na região da Constantinopla. Então, o Império Romano agora estava lá em Constantinopla. E agora ele queria unir o quê? Todas as lideranças políticas e religiosas debaixo dele. E aí onde começa, aí onde nasce e vai se enveredando a institucionalização do cristianismo. Mas não pensem vocês que foi tão fácil, porque muitos pastores peitavam o imperador, brigavam, eram presos, Davi, eram jogados nas prisões. Então, não foi uma coisa assim do dia para a noite. Então, a gente tem que lembrar que naquela época, o que acontecia, por exemplo, em Constantinopla, demorava anos para chegar em Roma, como demorava anos para chegar em Alexandria, como demorava muito mais tempo para chegar em Éfeso, e assim ia, entendeu? O mundo antigo, você tem que lembrar que hoje aconteceu algo lá no mundo, lá na Turquia, a gente está sabendo hoje, mas há 50 anos atrás já não era assim, né? Há 100 anos atrás, muito menos, né? Estão entendendo? Então, eu trabalho muito essas ideias, irmãos, em História Eclesiástica 1 e 2, tá bom? É que hoje não faz parte muito do assunto, mas deu para explicar, Davi? Deu para explicar? Sim, calhou melhor. Beleza. Tá bom? Meus irmãos, vamos fechar agora aqui esse bloco, para a gente ir para o próximo bloco?
Alguma pergunta, meus irmãos? Ficou claro que era o cânon? A gente deu uma viajada aqui, né, na história eclesiástica, mas, irmãos, isso tudo é muito importante. Quem quiser saber mais, quem estiver assistindo essa aula, né, inclusive, essa aula, eu trabalho muito história eclesiástica 1 e 2, é uma delícia, irmãos, é uma delícia. E quem quiser saber mais informações, né, nos descritivos dos nossos vídeos, quem estiver assistindo depois, eu me refiro, tem os nossos e-mails, né, de contato, tá bom? Não é o caso de você, né, Davi, porque você é da casa, os irmãos aqui, tá bom? Beleza? Vamos fechar aqui, meus irmãos, para não ficar uma aula muito grande, para a gente continuar indo ainda em Introdução ao Antigo Testamento, tá? Irmãos, é muita informação, né? Percebam, a gente vai... É uma coisa por dia, tá, irmãos? É uma coisa por dia, ao longo de uma semana, um mês, um ano, a gente aprendeu bastante coisa, tá bom? Vou fechar aqui a nossa gravação, tá bom? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Ou podemos fechar? Podemos? Tá bom, vou parar aqui a gravação, tá?